Diz assim, palavra de Deus, Marcos capítulo 2, verso 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. O que Jesus estava fazendo? Pregando a palavra. Olha que tempos interessantes. Só pregação da palavra e não tinha nem lugar à porta. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, porque a casa estava cheia, por causa da multidão, o que eles fizeram? Removeram parte da cobertura, ou seja, do telhado, do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, presta atenção, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. De quem era a fé aqui mesmo, gente? De quem que era? Era do paralítico? Não necessariamente. A fé era dos amigos do paralítico. O texto segue dizendo: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Não é incrível que alguém possa estar diante de Jesus e não ver a beleza de Jesus, os milagres de Jesus, e ainda arrumar um jeito de reclamar de Jesus? Verso 8. Jesus percebeu logo, porque Jesus sempre percebe essa gente, em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Agora vá para João 15. Também verso 15. João capítulo 15, também verso 15, que diz assim, palavras de Jesus: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas em vez disso, ou seja, de lhes chamar de servo, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para irem para fora, para o campo, para a missão, e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Qual é o mandamento? Amem-se uns aos outros. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos nesse domingo como comunidade, diante da ceia do Senhor que vamos celebrar, diante disso que é um ato tão alto que fala ao nosso coração, que só mesmo o teu Espírito pode nos comunicar a grandeza e o significado de participar da mesa do Senhor. E nós te agradecemos pela tua palavra e pelo Jesus Cristo, aquele que fez a palavra se tornar
Verbo, carne, ser humano que viveu entre nós. E nós vimos a sua glória por causa de Jesus Cristo. E nós te agradecemos pela tua palavra e por Jesus Cristo, Nazareno de Deus. Porque Ele é que nos leva a conhecer a Deus como Ele é. Te agradecemos pelo Espírito Santo que está entre nós e que está preparando os nossos corações e mentes para receber essa palavra que gera vida em nós. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Meus amados irmãos, há um homem cujo nome é Hans Burke, ele é um escritor cristão que disse que o reino de Deus é um reino de amigos. Vou repetir aqui. O reino de Deus é um reino de amigos. E não é difícil a gente perceber como é que esse homem chegou a essa conclusão, que o reino de Deus é um reino de amigos. Muito provavelmente, ele se inspirou nas palavras de Jesus em João 15, onde ele diz assim para os seus discípulos, extensivo a nós: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Veja, nós estamos falando hoje, a partir desses textos bíblicos, do valor ou daquilo que o próprio Jesus escolheu como substantivo para dizer como é a nossa relação com Ele e com o Pai, Deus. Por exemplo, nós sabemos que nós somos servos de Jesus. A Bíblia também diz que nós somos servos. A Bíblia vai dizer que nós somos discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que tentam imitar a Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que nós temos vários substantivos para a gente falar a respeito da nossa relação com Deus. Mas veja, o que Jesus se utilizou para falar qual é a nossa relação máxima com Deus? Ele usou o nome amigos. Eu não vos chamo mais de servos, mas tenho-vos chamados amigos. E uma das coisas que me chama a atenção é porque o Deus da Bíblia, através de Jesus de Nazaré, Ele resolveu se revelar a nós como um amigo. Deus que é Pai, mas que é amigo. Jesus que é o Filho de Deus, mas escolheu se revelar amigo. Talvez seja porque a amizade é uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter na nossa vida, nesse lado da vida. É verdade ou não é? Ter amigos não é uma coisa muito boa? Você tem amigos? Não, eu não estou falando amigos de Facebook. Isso pode ser que você tenha 500, 1000, 2000, mas isso não vai fazer muita diferença. Não estou falando amigos de Twitter, de rede social. Estou falando amigo mesmo. Amigo é aquelas pessoas que a gente resolveu separar parte da nossa alma e compartilhar. Amigo é aquela pessoa que, independente se está perto ou está longe, você tem proximidade de alma. Amigo é aquela pessoa que sabe te elogiar, mas sabe chamar atenção também quando você está pisando na bola. E você ouve justamente porque é amigo. Amigo é um presente de Deus. Talvez quando a gente é um pouco mais novo na nossa idade, a gente não se dá muito conta disso. Mas à medida que os anos vão chegando, a gente vai percebendo o valor de uma amizade. O Roberto Carlos tinha razão quando profeticamente ele disse: eu quero ter 1 milhão de amigos. Porque ter amigos é bom. Agora, eu acho muito difícil que alguém tenha 1 milhão de amigos. Aliás, eu acho muito difícil que alguém tenha 100 amigos. Se eu continuar falando aqui, eu acho muito difícil que alguém tenha 10 amigos. E eu vou parar por aí para não deixar a gente numa situação desconfortável.
Porque colega é uma coisa, mas amigo é outra. Amigo tem intimidade de coração, intimidade de alma, intimidade de espírito. Amigo compartilha às vezes coisas pelo olhar. Não é verdade? E é tão bom, por exemplo, quando um casal, além de marido e mulher, aprenderam a ser amigos. E isso se torna uma bênção num casamento, porque além do romance, há a amizade. Então isso é a antessala do céu, Rogério. Hã? Pois é, a gente pode experimentar algumas coisas do céu no nosso mundo, porque o reino de Deus é sinalizado aqui. E a Bíblia vai falar de experiências muito interessantes desse Deus que é amigo. Mas antes que a gente fale de um Deus que é amigo, há uma música lindíssima de um poeta brasileiro, um Milton Nascimento. Conhece esse missionário? Ele gravou uma música que diz assim, deixa eu ver se você sabe. Amigo é coisa... Olha como esse pessoal sabe. Agora deixa eu fazer um teste aqui. O que está escrito na harpa cristã no hino 33? Eu vou aliviar a sua barra. Você está falando de uma coisa boa. E Deus se utiliza de toda a sua criação, na graça comum, para fazer pessoas inspiradas falar isso. Essa coisa bonita. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Agora deixa eu aliviar a sua barra para você que está ouvindo também artistas cristãos. Por exemplo, tem um cantor chamado Ademar de Campos, esse cristão, que diz assim, não existe nada melhor do que ser amigos de Deus. Menos pessoas conhecem esse hino. Mais do Milton Nascimento. Mas Deus se utiliza dessas coisas boas para tudo isso. E eu creio que a nossa fé cristã, o cristianismo, ele se diferencia das outras religiões também, e principalmente porque o Deus da Bíblia, ele se revela como um Deus amigo. Um Deus que se relaciona com a sua criação. Por exemplo, a Bíblia vai falar de um homem chamado Abraão, que a Bíblia o define como o amigo de Deus. Não é apenas o servo de Deus, não é apenas um ancião, mas um amigo de Deus. O nome dele é Abraão, sua história é contada no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12. E a gente vê que essa relação com Deus, de amizade, é algo que ela entra na história, ela serve de testemunho para gerações que vêm adiante, e que de fato é a maior expressão que a gente pode ter no nosso relacionamento com Deus. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. E a gente, à medida que vai entendendo essas relações de amizade na Bíblia, a gente vai vendo como Deus se relaciona no meio delas. Por exemplo, a gente vai ver a amizade de Jonatas e Davi. Uma coisa fantástica a gente lê isso. A gente vai ver, por exemplo, amizades de Paulo com Timóteo. A gente vai ver a amizade de Paulo com Lucas. A gente vai ver grandes amizades na Bíblia. Gente que fez da amizade não algo apenas social, mas algo espiritual. Algo que foi para além dos relacionamentos normais. E o que a gente aprende, por exemplo, nesses relacionamentos em que o reino de Deus é um reino de amigos? Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Abraão, a gente vê que Deus chama pessoas para serem os seus amigos. E esses amigos de Deus passam a ter absoluta confiança no caráter de Deus. Os amigos de Deus são aquelas pessoas que não se relacionam com Deus apenas de ouvir falar, mas são aqueles que confiam plenamente no caráter de Deus, em quem Deus é. Aliás, se não fosse isso, talvez a gente não ia ler a história de Abraão como nós lemos. Por exemplo, quando é que Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, você vai ser o meu amigo, e a partir de você eu vou construir uma história de uma nação.
E a partir dessa nação, eu vou trazer um Messias que vai se revelar para toda a humanidade. E vai começar com você. Eu vou fazer uma nação de amigos. E eu estou chamando você para ser o meu primeiro amigo. E a partir de você, criar essa nação de amigos. Agora deixa eu dizer para você. Você sabe quantos anos tinha Abraão quando Deus chama ele para ser o seu amigo? 75 anos de idade. Sabe o que significa isso? Que Deus não faz acepção de idades. Que todo mundo é novo o suficiente para Deus. Que todo mundo pode estar na faixa etária que for, pode assumir de Deus uma missão e ser plenamente realizado nessa missão que Deus dá. Deus está chamando jovens, crianças, anciãos, mulheres, gente com enfermidade, gente sem enfermidade, gente com dinheiro, gente sem dinheiro, gente com muito conhecimento, gente com um pouco de conhecimento. O que precisa? Precisa atender o chamado de Deus, e Deus está falando para nós nessa noite: você quer ser o meu amigo? Porque se você quiser, nós vamos viver uma jornada que vai saltar dessa vida para outra, e você vai ser um instrumento de Deus nesse mundo. Há gente querendo ser amigo de Deus nessa noite? Agora, por que é absolutamente importante a gente se tornar amigo de Deus? Porque a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus jamais se frustra. Ou seja, no nosso relacionamento com Deus, a gente faz como Abraão. Abraão confiou na palavra de Deus, porque Deus tem palavra. E uma das características do amigo, dos verdadeiros amigos, é que amigo tem palavra. E Deus é o amigo que se relaciona com a gente como um Deus que tem palavra. E a Bíblia mesmo vai dizer a respeito da palavra de Deus, que a palavra de Deus se cumpre. Podem passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Não é bom demais ter um amigo assim? Agora, o que a palavra de Deus nos revela? Elas revelam o caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? É aquilo que é mais intrínseco em Deus. E essa é outra característica de amigo. Amigo, você pode confiar na palavra, porque amigo tem caráter. E quando a gente lida numa relação de caráter, você consegue se abrir na relação. Você consegue olhar olho no olho. Você não tem medo de se afastar. Aliás, amigos de verdade, às vezes, quando eles estão geograficamente distantes, a amizade fica ainda melhor, mais duradoura, mais confiável. Por quê? Porque amigos confiam um no outro e se relacionam pelo caráter. E é por isso que Deus é um amigo perfeito. Porque a gente pode confiar na sua palavra. E porque a sua palavra expressa o seu caráter. E a Bíblia vai ensinar que o caráter de Deus é santo. Ou seja, Deus é o amigo perfeito. E Abraão, ele acreditou nisso. Acreditou que Deus estava chamando ele para que ele, para além das suas possibilidades, da sua idade, para além das possibilidades da sua família, ele se tornasse um instrumento de Deus para o mundo. Veja que Abraão, ele deixa familiares, ele deixa terra, ele abre mão de comodidades, ele abre mão de uma série de coisas para ver um chamado de Deus. E para que chamado era esse? Para se tornar um amigo de Deus. E em se tornando um amigo de Deus, ele ia ser um instrumento desse Deus para que a humanidade fosse abençoada. Amigos são assim, eles se confiam um no outro. E é por isso que o Deus da Bíblia, ele se revela como um amigo fiel, um amigo que jamais vai nos frustrar. E um amigo tão fiel e verdadeiro que ele é capaz de dar a sua vida pelos seus amigos. Olha que coisa impressionante. Você não confiaria num amigo que é capaz de dar a vida por você? Pois bem, o Deus da Bíblia, em Jesus de Nazaré, é esse amigo.
Ele amou tanto a mim e a você, que Ele deu a sua vida por mim e para você. Para quê? Para que nos reconciliássemos de novo com Deus. E Deus não tivesse só um amigo filho, mas tivesse uma multidão de amigos. Eu acho que a música do Roberto Carlos só pode ser cantada de verdade por Deus. Porque Deus é aquele que fala assim, eu não só quero ter, mas no meu filho Jesus eu fiz 1 milhão, talvez 1 bilhão de amigos, porque eu reconciliei seres humanos comigo através do meu filho Jesus. Agora veja, a relação de Abraão com Deus, você vai falar assim, pastor, eu estou entendendo o valor de tudo isso, mas essa é uma relação de um homem, Abraão, com Deus que é Deus. Então essa é uma relação que talvez seja um pouco desigual, porque nós estamos falando Deus num ser perfeito, maravilhoso. Mas como é que a gente pode experimentar uma relação que não seja apenas vertical, ou seja, homem e Deus, mas uma relação horizontal entre amigos de Deus que se unem e, sendo amigos de Deus, vão formando uma comunidade de gente santificada e amigos de Deus. Eu acho que uma das leituras mais especiais para a gente entender isso é esse texto que nós lemos no Evangelho de Marcos. É um texto que revela o valor de ter amigos que confiam em Deus e confiam entre si. O que é que o texto vai nos apresentar? Marcos vai dizer que Jesus estava num lugar, numa cidade chamada Cafarnaum. E Jesus estava ensinando, estava pregando. E a casa foi enchendo, e enchendo, e enchendo de tal modo que todos os ambientes da casa foram tomados, inclusive a porta. E nesse momento que a casa estava, como diz o nordestino, uma tuia de gente, lotado de gente, chega um pessoal que vem de fora. E chegam com quem? Com um paralítico. Um paralítico. E o paralítico vem trazido, conforme o texto bíblico, por quantas pessoas? 4 homens. 4 homens ouvem que Jesus está em Cafarnaum e falam assim, olha, se Jesus está lá, a gente precisa levar o nosso amigo paralítico para perto de Jesus. Só que eles chegam perto do lugar em Cafarnaum e a casa está lotada. E é muito interessante essa experiência que a gente vai aprendendo com esse texto. Alguém tem a ideia de, vendo a casa lotada, falar assim, olha, nós não vamos conseguir acessar pelas portas, nem pelas janelas. A única forma da gente acessar essa casa será pelos telhados. E aqui há muita coisa para a gente aprendendo o valor da amizade espiritual. E a primeira coisa que a gente vai aprendendo é, que bom que esse homem tinha amigos. Que bom que esse homem paralítico tinha amigos. Que bom que eram amigos atentos a qualquer oportunidade de ajudar. Porque se é bom a gente ter amigos, melhor ainda é a gente ter amigos que têm olhos e ouvidos atentos para perceber quando pode ajudar alguém em necessidade. É verdade ou não é? E esse homem paralítico tinha. Eram inclusive amigos que acreditavam nas possibilidades. Porque já pensou se eles não acreditassem na possibilidade de entrar pelo telhado? Já pensou se eles fossem pessoas do século 21 como a gente, que só está pensando, por exemplo, em ir na igreja, se a gente tiver algum conforto? Não, pastor, se não tiver um ventiladorzinho, um ar-condicionado, não dá para ir na igreja não, pastor. Tem um som bom a igreja? Tem um pastor que fala umas coisas interessantes? Tem algumas coisas confortáveis? Você já pensou se fosse amigos desse jeito? Mas não eram. Esses homens, eles estavam atentos à necessidade do seu amigo paralítico e eles não desistiram diante dos obstáculos. Agora presta atenção, a casa estava cheia ou não estava? Tinha muita gente querendo estar perto de Jesus ou não tinha? Muita. Mas tinha alguém querendo ceder o seu lugar para o paralítico chegar perto de Jesus? Não é interessante como quando a gente busca Jesus,
Na maioria das vezes a gente está buscando a Jesus apenas para o nosso próprio benefício. E a gente não é capaz de enxergar outro que tem uma necessidade mais urgente que a nossa. Uma necessidade mais imediata que a nossa. O que vocês acham se esses 4 amigos aqui chegassem? Pessoal, tem um amigo paralítico aqui e a gente quer entrar nessa casa para ficar bem pertinho de Jesus. Você acha que ia levantar uns 4 ou 5 para dar lugar para ele? Falou, imagina, eu peguei o ingresso aqui cedo hoje para ver Jesus. Nós chegamos aqui muito cedo, nós chegamos na campanha aqui, já faz 7 dias, o cara chegou hoje e quer ir na janelinha. Ninguém estava querendo dar espaço, mas bom é ter amigos e amigos que não desistem na hora da dificuldade. E algum deles tem uma grande ideia. Qual a ideia? Vamos entrar pelo teto. E que bom é ter amigos atentos a essas necessidades. Que bom que esse homem tinha amigos, que uma pedra no meio do caminho não era uma pedra para todo o caminho. Que bom que esse homem tinha amigos para quem o ser humano vale mais do que qualquer patrimônio. Tenta imaginar uma conversa assim entre eles, um que tinha mais fé e outro que tinha menos fé. Eles falam assim, vamos entrar pelo telhado? Eles, vamos. Mas espera aí, a gente vai acabar com o telhado dessa casa. E depois, quem é que vai pagar o telhado? Depois, quem é que vai arcar com os custos de tudo isso? Mas amigo que é amigo de verdade, sabe que pessoas vale mais do que coisas. Pessoas vale mais que patrimônios. Pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. E foi por pessoas que Jesus Cristo Salvador morreu por elas. Que bom ter amigos que, vendo a necessidade de alguém, sabe que o ser humano é mais importante que qualquer patrimônio. Agora, a beleza dessa história está entre amigos que estão do lado de fora, os 4 homens, mas também de um amigo especial que está do lado de dentro, Jesus Cristo. Porque quando esses homens começam a descer aquela cama com aquele paralítico, tenta imaginar esse culto de hoje aqui. Você aí no seu lugar, daqui a pouco começa uma cama a descer ali de cima. A beleza desse evangelho de Jesus Cristo é que Jesus se deixa interromper quando tem um necessitado precisando da sua ajuda. Porque a Bíblia estava dizendo que Jesus estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Pregando. Ele estava ensinando, ele estava no meio do sermão, como eu estou hoje aqui. E o que Jesus faz? Ele continua o sermão? Ele para o sermão para atender um ser humano, porque para Jesus, atender um ser humano é mais importante que terminar um sermão. Para Jesus, ele está mostrando na prática aqui aquilo que a gente vê na parábola do samaritano. Quando um homem está caído no chão precisando de ajuda, passa um sacerdote, o que ele faz? O que ele faz, gente? Ele passa direto. É errado passar direto? Ele estava indo para onde? Provavelmente para a igreja. Era o pastor que precisava fazer o ofício pastoral. Mas veja, Jesus está mostrando aqui que há coisas que são mais importantes que outras, que há urgências que são mais urgentes que outras. O levita passa e também vai direto, mas o samaritano não. Ele entende que seres humanos são mais importantes. E esse é o espírito da igreja, o espírito comunitário, o espírito de um Deus que se revela entre nós e que quer nos mostrar que os seres humanos feitos à sua imagem são mais importantes que qualquer coisa. E que nós somos conhecidos, que temos Deus, como a própria Bíblia nos ensina, quando nós amarmos uns aos outros. Por exemplo, conforme a Bíblia Sagrada, nós seríamos conhecidos que somos discípulos de Jesus quando nós fizéssemos grandes cruzadas. É isso que a Bíblia ensina? Quando a gente ocupasse vários prédios importantes na cidade? Não, o que a Bíblia vai dizer é que nós seríamos conhecidos pela sociedade sem Deus, como os discípulos de Jesus,
quando eles vissem a nós o amor uns pelos outros. A evidência de que nós somos de Deus é quando nós nos tornamos uma comunidade de amigos que estão prontos para servir a Deus e para servir ao próximo, que se importam com as outras pessoas, que quando vê um necessitado fala: meu irmão, eu não sei muito o que fazer, mas eu vou orar contigo. Eu não sei muito como te ajudar, mas conte com as minhas orações nas madrugadas por você. Eu não posso fazer tudo o que você precisa, mas alguma coisa eu posso, então conte comigo para fazer alguma coisa que você tiver necessitado. Que bom é ter amigos que levam gente para perto de Jesus. E é muito interessante quando a gente olha para isso, que bom que Jesus atenta para a nossa fé. Porque a Bíblia vai dizer assim, que Jesus, quando olha aquele quadro, aqueles homens talvez desengonçados com cordas, descendo uma cama, e a cama chega perto de Jesus, e Jesus para a pregação, e as pessoas têm que olhar para o que está acontecendo, a Bíblia vai dizer assim: e Jesus viu a fé de quem mesmo? Deles quem? Dos amigos do paralítico. Que bom que Jesus vê e fica atento à nossa fé, e foi a fé dos amigos que trouxe aquele homem para perto de Jesus. Às vezes a gente fica imaginando assim: por que é que Deus não faz as mesmas coisas que fazia antigamente? Por que é que na igreja de Jesus do século 21 a gente não vê tantos milagres como antigamente? Por que é que não há tantas manifestações sobrenaturais na igreja contemporânea? E talvez a resposta esteja tão na frente dos nossos olhos, porque está faltando amigos de fé, que levam pessoas carentes para perto de Jesus. Veja, a Bíblia não está dizendo para você ser um executor de grandes milagres, para você ser um super espiritual, para você demonstrar super dons espirituais, mas há uma coisa que você pode fazer: você pode levar um necessitado para perto de Jesus. E quando chegar perto de Jesus, Jesus sabe o que fazer com o necessitado. Amém, gente? Estamos dispostos a fazer isso? O Espírito Santo está ministrando ao seu coração aí? E aí a Bíblia diz que quando Jesus olha para aquele homem, a galera toda está esperando que Jesus faça o quê? Dê uma palavra de ordem e fala para aquele paralítico andar e ficar de pé. Mas Jesus frustra a galera do milagre, porque ao invés de dizer isso, Jesus olha para aquele homem e fala assim: muito bem, eu estou vendo a fé dos seus amigos, e por causa da fé dos seus amigos, eu vou dizer para você: os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa impressionante, como Jesus de Nazaré se utiliza das tragédias humanas para fazer coisas extraordinárias. Tenta imaginar se você está no meio daquela população daquela casa, e você olha para Jesus, e você está na expectativa, você liga o seu celular, você liga as redes sociais e fala assim: vai acontecer um milagre agora. E os celulares abrem todo para ver Jesus fazer um milagre, o paralítico vai andar, aí Jesus olha, e todo mundo fala: Jesus vai falar, e quando ele fala, ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Eu acho que se fosse no nosso tempo aqui, ia ser uma frustração geral. A gente ia falar: mas o que eu vou postar? Ninguém vai curtir o que eu postar. Jesus só falou que os pecados estão perdoados. Jesus não fez um milagre, não aconteceu algo espetacular. Que bom que esse paralítico tinha amigos que levaram ele para perto de Jesus. Porque Jesus sabe tratar o necessitado. Como é que Jesus trata o necessitado? Jesus tem discernimento que nem toda doença vem pelo pecado, mas todo pecado adoece o pecador.
Jesus sabe que nem toda doença é resultado de um pecado direto, mas sabe que todo aquele que peca fica enfermo. E é por isso que Jesus primeiro quer curar o ser humano no seu espírito, na sua alma, do pecado, para depois colocar de pé e falar assim: agora você pode andar, porque agora você está curado na alma, no espírito e no corpo. Vai, não peques mais. Jesus sabe como lidar com as necessidades humanas. Aquele homem volta a andar, mas antes de andar, ele precisava ser perdoado. Porque às vezes é justamente o sentimento de culpa que nos torna paralíticos. Talvez você esteja me ouvindo falar: pastor, mas hoje não tem paralíticos aqui nesse culto? Hoje não tem pessoas com deficiência física nesse culto? Mas certamente nós vamos identificar pelas palavras de Jesus que há muita gente que, embora não seja paralítico fisicamente, está paralisado espiritualmente. Está sem mover-se emocionalmente. Está com medo da vida. Está travado. Por quê? Porque as multidões de erros e falhas e culpas e pecados, as reflexões sobre a vida, será que o que está acontecendo com a minha vida foi o resultado dos meus pecados diretamente? Por que é que eu estou sem poder me movimentar? Por que eu estou paralisado? A resposta desse texto bíblico para nós é: Jesus quer nos curar mais do que os problemas físicos. Ele quer nos curar do problema maior do ser humano, que é o pecado que o separa de Deus e coloca uma culpa que ele não pode carregar. Mas o evangelho de Jesus é essa boa nova. Jesus te livra dos pesos dessa vida e te reconcilia com Deus novamente. Por isso que o milagre dele é completo. E o Espírito do Senhor está fazendo isso nessa noite entre nós aqui. Porque tem gente, por exemplo, que diz perdoar, mas mantém um outro em estado de dívida. Tem gente que diz, por exemplo, que perdoa alguém, querendo curar, mas na segunda vez que se repetir o problema, ele vai jogar na cara. Se acontecer a terceira vez, a palavra será: você é assim mesmo, eu sabia disso. Isso vai paralisando tanto a pessoa que falhou, quanto a pessoa que está se relacionando com ela. Mas que bom que esse homem da Bíblia, que nos é explicada a sua história para o Marcos, que bom que ele tinha amigos espirituais. E que bom que o perdão de Jesus nos libera para andar. Jesus perdoa e esquece. Uma das coisas mais famosas que eu tenho visto, por exemplo, às vezes vendo as redes sociais, é como a gente está distorcendo a Bíblia com palavras bonitas. Por exemplo, eu acabei de dizer aqui que muitos cristãos na pesquisa disseram que bandido bom é bandido morto. Quando o Salvador do mundo foi crucificado entre bandidos e abriu os céus com um bandido. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E esses dias eu tenho visto uma frase que tem muita gente repercutindo e curtindo e compartilhando como uma frase bíblica, que diz assim: quem perdoa não esquece, porque quem esquece tem amnésia. A frase parece bonita, parece interessante, ela só tem um problema. Ela não me parece cristã. Porque se Deus nos chama para ser como Ele é, e a Bíblia diz: sede santos como eu sou santos. A Bíblia vai dizer que Deus pegou os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas e fez o quê? Jogou aonde? No mar do que mesmo? Ué, então Deus da Bíblia esquece. Mas os filhos do Deus da Bíblia não esquecem. Não, eu vou te perdoar hoje, mas eu não esqueci não, viu?
Eu vou liberar você hoje, mas olha, eu vou ficar na sua cola. Pastor, mas isso quer dizer então que a gente tem que fazer o quê com quem a gente está tentando desenvolver uma amizade espiritual, e a gente é ferido uma vez, 2 vezes? O que a gente faz com essas pessoas, pastor? A Bíblia só nos dá um caminho. Sede santos como Deus é santo. Essa semana a gente estava ouvindo algumas pregações e palestras no Missão na Íntegra lá em Recife, e uma das coisas que me chamou a atenção é uma das pregações em que o pregador disse assim: nós falamos muito em justiça. Inclusive nós cremos, cristãos, que Deus da Bíblia é o Deus de toda justiça. É verdade. E que Pedro vai ensinar, por exemplo, que nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. O problema é que o novos céus e nova terra habitará a justiça, mas no nosso mundo atual a gente tem muita dificuldade de lidar com a justiça. Porque seres humanos têm muita dificuldade de lidar com justiça. Por exemplo, eu vou dizer aqui para você, se alguém sobe aqui em cima agora e fala: pastor, você está falando umas besteiras, entra um cara maluco aqui, doidaço, fala: você está fazendo umas besteiras, e ele vem aqui e lasca um tapa na minha cara. O que é justo eu fazer? Justo. Hã? Se eu pegar ele e der um tapa na cara dele, é justo? Não é? Não, é justo ou não justo? Eu estou falando justiça. Hã? É justo. Por quê? Ué, eu apanhei, é justo que eu revide. Por exemplo, a lei e o direito não é baseado nisso? Uma pessoa ofende você, o que é justo? Você ser reparado, ou financeiramente, ou de alguma forma. Então o problema é que se a gente leva essa ideia de justiça para a vida, o que vai acontecer? Eu furo o seu olho, você vem, como é justo, e faz o que com o meu olho? Tem 2 cegos. Eu corto a sua mão, você corta a minha. No final dessa história toda, a gente está tentando fazer justiça, e como vai terminar o nosso mundo? Cego, sem perna, sem cabeça. A gente está fazendo justiça, tentando fazer justiça. Mas nós não sabemos fazer justiça. Só quem sabe fazer justiça é Deus. Pastor, como é que a gente sai desse enrosco? A gente sai desse enrosco olhando para a cruz de Cristo. Como é que Jesus fez diante dos seus algozes, que estavam fazendo injustiça contra ele, e ele tinha o direito de fazer justiça contra os seus algozes? Ele ora para o Pai, olha a oração de Jesus, ele fala assim: Deus, manda umas 2 legiões de anjos e taca fogo nesses bandidos, que bandido bom é bandido morto. É assim que Jesus ora? Não, manda umas 2 legiões de anjo e detona esses romanos, que eles estão achando que é o bom da bola, mas eles não viram um anjo ainda. Na Bíblia, um anjo matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Jesus podia orar assim? Seria justo Jesus orar assim? Hã? Ele não foi ofendido? Ele não poderia revidar? Mas como é que Jesus ora? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque eles não sabem o que faz. Se nós queremos ser igual a Deus, há situações que a gente vai precisar orar sim, e ir para o sacrifício mesmo, e para o mártir mesmo. Há situações de violência no mundo e de perdão, que se não tiver alguém que fala assim, vai parar em mim, eu não vou revidar, não vai parar nunca, e todo mundo vai querer fazer justiça o tempo todo. Não é verdade? Você briga com seu irmão, aí seu irmão fala assim, eu tenho o direito de brigar com você, e briga também. Aí a mãe entra junto.
Aí o pai entra junto, aí o vizinho entra junto. Está todo mundo tentando fazer justiça. Até que tem que chegar em alguém e falar assim, ó, você me feriu mesmo. Você me machucou mesmo, mas eu não vou revidar. Porque você não sabe o que você está fazendo. E vai orar a Deus dizendo assim, Deus, eu estou ferido, eu estou magoado. Mas eu não estou pedindo justiça para ele, eu estou pedindo o teu amor e a tua misericórdia e a tua graça. Para que esses ciclos de injustiça parem em mim e não continuem adiante. Amém, gente? É por isso que o Deus da Bíblia é um Deus de justiça, sim. Mas é sobretudo um Deus de amor. Porque Deus coloca o amor no meio de um mundo de injustiça e faz parar a roda da injustiça. E é por isso que eu e você fomos alcançados por Deus. Não é bom ter um Deus amigo? Eu termino essa mensagem dizendo que Jesus Cristo é a maior prova de amizade de Deus para comigo e com você. Nos dias atuais, Deus continua fazendo amigos e buscando amizades íntegras, duradouras, confiáveis. Eu fico impressionado como nos dias atuais, nós como igreja no Brasil, estamos preocupados em ter tantos títulos. E esquecemos que o que Deus está procurando mesmo é de amigos. Não é verdade? Nos dias de hoje não basta, por exemplo, ser pastor, basta. Tem que ser gelol. Não, gelol não, bispo. Não basta ser bispo, tem que ser o quê? Apóstolo. Mas não basta ser apóstolo também, tem que ser o quê? Patriarca. Mas não basta ser patriarca também. Tem que ser o quê? Pai apóstolo. Mas não basta ser pai apóstolo. Tem um cara no Rio de Janeiro, e não é brincadeira minha não, porque eu vi o cartão, ele se apresenta assim, não vou falar o nome. Nome X e tal, vice-querubim. Eu me lembrei de um outro querubim ungido, chamado Lúcifer, que caiu e não subiu. Agora, Deus não está procurando nada disso. Ninguém é amigo especial de Deus porque é pastor, ou é apóstolo, ou é bispo, ou é vice qualquer coisa, ou intendente de Deus. Não. O que Deus está procurando é amigos, é um coração contrito, é um coração que ama Jesus Cristo, é um coração que nasceu de novo e que dá fruto do Espírito, e que todos percebem que nele o Espírito de Deus está, e que os dons espirituais aparecem, mas o fruto do Espírito também aparece, porque são pessoas que transformam os ambientes onde vivem, porque são amigos de Deus, são irmãos de Jesus Cristo, estão nesse mundo para fazer a diferença. É por isso que Jesus é o ápice da revelação de Deus. Tudo que a gente precisa conhecer a respeito de Deus está revelado em Jesus Cristo. E deixa eu dizer para você, se você está sentindo falta de amigos fiéis, olha só o que Jesus diz em 3 versículos no livro de João. João 15:3 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Você tem um amigo fiel. Você tem alguém que você pode se socorrer nos momentos de maior dificuldade da sua vida. E é um amigo que não é um amigo qualquer, não. É um amigo que foi capaz, não é que é capaz, ele já fez, ele já deu a vida por você. Verso 14 ele diz assim: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Obediência e amizade andam juntos. Verso 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Veja, meus amados irmãos, nas últimas horas que Jesus estava indo para a cruz, Jesus sabia que o destino dele seria a cruz,
Para ele redimir a humanidade, ele teria que ser fiel e fiel até a morte. Agora, olha que coisa fantástica. Jesus não se preocupou em fazer uma grande campanha para se defender. Era justo ele fazer isso ou não era? Era. Ele poderia falar, olha, esse pessoal está fazendo injustiça contra mim, e eu vou fazer uma grande manifestação aqui na Galileia, em Jerusalém, porque a gente vai confrontar esse pessoal. Mas Jesus não fez isso. Jesus também não tentou mudar as leis romanas, ou as leis judaicas, no seu momento mais difícil, na sua hora escura da alma. Não, ele não tentou fazer isso. Jesus também não quis fazer um ato público reivindicando alguma coisa contra os romanos, contra os judeus. Ele não fez nada disso. Olha que coisa poderosa. O Filho de Deus, Jesus de Nazaré, nos seus últimos momentos de vida, a Bíblia vai dizer que ele se dedicou a orar. Agora, olha que coisa mais especial ainda. Ele se dedicou a orar por quem mesmo? João vai responder assim: ele se dedicou a orar pelo que ele chamou de seus amigos. Porque isso é coisa de amigo. No capítulo 17 de João, ele faz uma oração apaixonada por mim e por você. Gente que 2000 anos depois estaria numa igreja aqui na Vila dos Remédios, ouvindo um sermão, ele orou desse jeito: Pai, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, e eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. E ele diz: Pai Santo, protege-os em teu nome. Jesus estava orando por você, pela tua proteção. O nome que deste para que sejam um. Olha a oração de Jesus. Eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não rogo para que os tire do mundo. Deixa eu parafrasear a oração de Jesus. Ele está dizendo assim: eu não oro para que vocês curem eles de todos os males. Eu não oro para que o Senhor deixe eles ricos de uma hora para outra. Eu não oro para que eles vivam num lugar isolado da violência do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que eles sejam levados à plena unidade. Olha a preocupação de Jesus com a unidade da sua comunidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E ele termina a sua oração dizendo: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Na sua última oração antes da cruz, Jesus ora pelos seus amigos. E amigos que o conheceriam 2000 anos depois, como é o meu caso e o seu caso. E o Filho de Deus já se preocupava com você. Você tem um grande amigo. Você recebe essa palavra de Deus? Você tem um amigo que você pode confiar. É esse amigo que nós vamos celebrar agora a vida dele, na ceia do Senhor. É um amigo que foi capaz de dar a sua vida. Nós não estamos falando de uma amizade trivial. Nós não estamos falando de uma amizade superficial. Mas um amigo que disse assim: todas as vezes que vocês se reunirem em torno do meu nome, comam do pão e bebam do cálice em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem que vocês são um. Vocês se tornaram amigos de Deus. E quem se tornou amigo de Deus, agora se tornou como Deus. É capaz de perdoar as pessoas. É capaz de ir para o sacrifício. É capaz de abrir mão da justiça para, em nome da justiça, agir pelo amor. Até que venha o reino de justiça e céus e terra experimente a mesma realidade.